Muito boa noite para quem é de boa noite. Mais um Taverna Entrevista. Agora um Taverna de verão, né? Afinal, começamos fevereiro, todo mundo tá esperando o carnaval. E a gente tem aqui a presença ilustríssima dele, Ciro Leões, que não é o plural de leões, apesar de a gente fazer essa piada toda vez. Já cansou, o torcedor também já tá exaurido dessa piada, mas ele tá aqui para que a gente pergunte tudo, inclusive as perguntas de vocês que nos fizeram ali pelo Twitter. A gente perguntou, né? A gente perguntou o que vocês gostariam de saber do Ciro depois desse primeiro ano de experiência com as mosqueteiras, com as gurias gremistas, como vocês quiserem chamar, a gente sabe que elas atendem o pedido da torcida também. Então a gente está aqui para isso, para ser a voz do torcedor que quer conversar com o técnico do nosso time. Eu também estou sempre muito bem acompanhada com o William Quevedo e Marília. Marília, vou começar contigo. Muito boa noite. Boa noite, voltamos, né? Depois de um certo hiato. Muito bem acompanhadas, né? Da presença do nosso técnico. E acho que vai ser um papo bem legal hoje. Boa noite, William Quevedo. Muito obrigada por nos colocar no ar. Boa noite, né, todo mundo. Boa noite ao Ciro também. Agradecer ele ter aceitado o convite e também a assessoria do Grêmio lá, através da Caroline. E isso, né, também estamos pelo um bom papo aqui para começar essa temporada aí que vem diferente esse ano. E agora sim eu vou dar boa noite para o nosso convidado, sem interrupções. Ciro, muito obrigada por aceitar esse convite. A gente, há tempo, queria muito conversar contigo, te conhecer um pouco melhor e também para estreitar esse laço com o torcedor, né, que está aí acompanhando o teu trabalho. Eu acho que todo mundo começou assim, com um pezinho atrás, querendo te conhecer um pouco mais. A gente conseguiu acompanhar o teu trabalho durante esses últimos meses e agora a gente está tendo a oportunidade de conhecer ainda mais tu pessoalmente, né? Muito boa noite. Boa noite. Primeiramente eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Sempre me sinto muito lisonjeado e feliz quando eu tenho a oportunidade de falar sobre o Grêmio, né? Para a torcida do Grêmio, enfim, e para as pessoas que também acompanham o trabalho do Grêmio. Então eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite, de coração. Contem comigo para o que precisar. Já adianto que sou um gremista de coração, fico muito feliz trabalhando no clube que eu amo, representando essas cores. Me sinto alguém abençoado por ter essa oportunidade e tento retribuir diariamente, entregando o meu melhor em todos os treinos, em todos os trabalhos. E acho que o papo que a gente vai ter hoje aqui vai me dar a oportunidade também de expor esse meu lado um pouco mais para o nosso torcedor, para a nossa torcedora. E eu falava, Ciro, que a gente começou, acho que todo torcedor, né, começou com um pezinho atrás, assim, que a gente não te conhecia ainda. E tu sabe como é que é torcedor, né? A gente critica antes de conhecer o trabalho, antes de ver os resultados. E eu acho que tinha uma coisa muito da dúvida também. A gente teve, no último ano, principalmente, nos últimos anos, mas principalmente no último, certa dificuldade de comunicação com o clube e tal, e a gente queria muito, né? Tinha essa ânsia de saber mais da tua história, de como tu chega até o Grêmio. E eu acho que é por aí que a gente quer saber um pouco mais. A gente já te conheceu um pouco como treinador, viu um pouco da tua estratégia, do que tu empregou com as gurias, mas a gente quer saber um pouco mais de ti. Eu acho que, além do cargo de treinador, né, além desse cargo que tu ocupa, com que desejos que tu chega para ocupar esse lugar, assim, tem ambições dentro do próprio futebol feminino? Quais são os teus objetivos profissionais? Acho bem legal a tua pergunta. Ela me dá uma janela muito, muito interessante de possibilidades. Eu tenho 44 anos, sou natural de Porto Alegre, sou casado há 25 anos com a minha esposa, sou pai de 3 filhos, o Ciro, a Martina e a Zara. Sou gremista de berço, sou forjado nas arquibancadas, nas sociais e depois nas cadeiras do Estádio Olímpico ali, então fui forjado, meu gremismo foi forjado em meados da década de 90, né, por aqueles grandes times que nós conseguimos acompanhar. Inclusive o William está usando uma camiseta, se eu não me engano, é de 94 ou 95, né? 95. Então, individualmente, a minha identificação com o futebol, ela começou, obviamente, pela minha capacidade, a minha vontade de torcer, né? Meu gosto por ser torcedor do Grêmio.
Não consegui ser jogador de futebol profissional, fiz as minhas tentativas, não tive essa capacidade. E chegou um momento na minha vida que eu, por ter muito gosto pelo futebol, eu decidi buscar meios de poder estar inserido como treinador, trabalhando com futebol. Busquei a faculdade de Educação Física, ainda em 1999, enfim, é uma história longa que eu vou encurtar aqui para vocês, mas eu sou, acima de tudo, um apaixonado pelo esporte futebol, sou um estudioso do novo futebol, da nova forma de se jogar futebol, das novas conexões que existem dentro do mesmo jogo, sou um estudioso, assim, muito, muito dedicado para isso, né? Tenho ideias muito claras, a primeira delas é que eu acredito que o jogo ele é soberano, ele é o início, o meio e o fim do processo, então acredito muito nas relações que o jogo entrega, acredito que as relações que o jogo entrega devem estar presentes também no treinamento, em todos os condicionamentos que as atletas ou os atletas são submetidos, né? E também tenho uma ideia muito clara com relação a que não sou dono do jogo, que o jogo pertence àqueles elementos que participam do jogo. Então eu acredito muito no estímulo e numa busca pela autonomia individual, setorial e coletiva da equipe. E aqui, quando eu falo isso, eu me refiro tanto ao futebol masculino quanto feminino. Acredito que as protagonistas do jogo, elas têm o poder de decisão de determinadas ações dentro do jogo. E eu, me entendendo nesse processo envolvido, passo a entender que cada vez mais a minha função ela é de preparar, de criar cenários, de abordar estratégias para capacitar as nossas atletas a conseguirem resolver os problemas que o jogo entrega. É assim que eu acredito e é essa metodologia que eu aplico no dia a dia no trabalho aqui no Grêmio também. Tive um histórico de carreira, na maior parte dela voltada, sendo absorvido dentro do futebol masculino. Lá no início da minha carreira eu ingressei no futebol de competição pelo futebol feminino. Tanto é que já fui campeão gaúcho, já fui campeão sul-brasileiro lá entre 2001 e 2003. E a minha carreira, ela se conduziu de uma forma natural no futebol masculino, porque era ali em que as maiores oportunidades, no momento, a partir de 2004, elas estavam. O meu retorno para o Grêmio, ele se deu de uma forma muito, muito natural, assim, muito orgânica, né? A palavra orgânica hoje é uma palavra muito aceita, né? Para falar da naturalidade, né? Eu estou muito feliz ocupando essa função e muito realizado também dentro de um clube que enxerga cada vez mais o departamento como um departamento importante, como um departamento profissional, e assim eu me sinto como um treinador profissional acima de tudo, que dedicou uma boa parte do trabalho da sua carreira no masculino e que hoje está totalmente inserido dentro do feminino. Para dar continuidade à nossa conversa, então, eu vou começar pelas meninas, né? Óbvio, que aqui na Taverna Tricolor é isso, é o matriarcado. Marília, por favor, abra aí nossa próxima pergunta. Minha defesa até é a primeira vez que eu tô participando do Taverna Entrevista, então eu tava só na outra parte, assim, né? Eu, assim, logo que o Ciro, apareceu o nome do Ciro, acho que a gente fica muito curioso, né? Para saber, principalmente, assim, estilo de jogo, né? Quais são os pontos a desenvolver, porque, como bem tu colocou, essa questão do masculino para o feminino tem várias, né, diferenças bem presentes. E o que tu traz dessa parte que tu tinha de experiência do futebol masculino para colocar, né, no time feminino do Grêmio, que, de alguma forma, o jogo, a gente agora é mais comum de falarmos, né, que é um esporte diferente, porque acabamos tendo formas de lidar também diferente, não só de pessoas, mas também, né, o estilo de jogo proposto. Sabe, Marília, que eu acredito que tem alguns pontos que o masculino e o feminino eles podem conversar, tá? Então, quando eu digo que eles podem conversar, eu acho que eles podem trocar algumas informações importantes sobre dia a dia, formas de jogar também, e tem outros pontos sim que obviamente é inevitável a gente entender que as diferenças existem, né? Eu penso muito assim, é um pensamento muito meu, eu sei que esse pensamento pode gerar uma série de debates, mas eu acredito muito na soberania do jogo. Eu acredito na soberania do jogo. Eu acredito que o futebol, diferente de outros esportes, eu gostaria de comparar o futebol ao basquete, ao vôlei, para a gente
só pegar esportes mais praticados até no âmbito escolar, o futebol ele não tem nenhuma diferença enquanto jogo proposto para homens e mulheres. Nós temos o mesmo tamanho do campo, nós temos o mesmo tamanho das goleiras, nós temos o mesmo número de jogadoras, o mesmo tempo de jogo, o mesmo número de substituições, né? Nós não temos diminuição na largura ou no comprimento do campo, nós não temos a bola, o tamanho da baliza não está envolvido. Diferente do basquete, em que a gente tem alturas diferentes de cesta, e do vôlei, que nós também temos alturas diferentes de rede. Então isso nos proporciona pensar na soberania do jogo. Quando eu digo soberania do jogo, o que é? O que um jogo hoje, no futebol moderno praticado, o que ele exige que aqueles que estão envolvidos no jogo, como jogadores/jogadoras, o que ele exige que eles façam, que eles sejam capacitados para fazer? Eu acho que a experiência que eu tive dentro do futebol masculino de alto nível por muitos anos me capacitou muito para conseguir ter esse olhar com relação a essa interação com o jogo. Eu não acredito hoje, por exemplo, que nenhum treinamento, por mais bem feito ou melhor que ele seja, ele é pertinente se ele não está contextualizado com o jogo. Eu não acredito que nenhum tipo de repetição ou de estratégia ela é válida se ela não faz com que a jogadora perceba que ela está de fato se conectando com o jogo. Então eu trago hoje isso para mim como algo que é um pilar fundamental do meu trabalho, que é aquele pensamento de que tudo que se conduz, que se cria ou que se repete, precisa estar com uma conexão muito grande com o jogo verdadeiro, porque o jogo ele é soberano. Então, pensando dessa forma, eu acredito que eu consegui encontrar uma forma de trazer alguns aspectos importantes do dia a dia, da minha experiência com o masculino profissional de alto nível, para um cenário profissionalizado, mas mais recente, num clube que entrega toda a capacidade física necessária para que um trabalho profissional seja bem executado. Então, na minha chegada, em meados de junho, eu tive esse desafio no primeiro momento de conseguir adequar algumas questões do dia a dia, buscando que esse dia a dia fosse ainda mais profissional, para que lá no final das contas a nossa jogadora individualmente pudesse ser uma jogadora melhor do que era, aproveitando todas as perspectivas e os processos que o clube entrega e as estruturas que o clube entrega. Não abro mão do continuado desenvolvimento individual, tanto da forma técnica quanto da forma tática, porque eu acredito que um coletivo forte, ele é pautado em fortes individualidades, e que para isso a jogadora precisa estar sempre se desafiando individualmente para ela ser melhor, seja ela melhor no seu trato individual com a bola, ou também seja ela melhor na sua relação de conexão individual com o jogo. Então eu acredito muito nisso, e encontrei dentro do futebol feminino um cenário propício para isso, principalmente quando a gente olha para trás e vê o histórico da modalidade em termos de tempo, né, de anos, número de anos, só e acúmulo de vivências de jogo. Então eu acredito que é muito importante hoje a gente, além de estar conectado com o jogo, proporcionar que as nossas atletas, mesmo que sejam de nível profissional, mesmo que sejam de atletas de realmente um nível muito alto, mas que elas estejam sempre submetidas a um processo continuado de melhora individual. E para a gente continuar, então, a conversa, eu vou repassar para o William, que está muito gremista hoje. Ele está dedicadíssimo, né? Ele não dá férias para o gremismo. William, por favor, faça a pergunta aí para o Ciro. Aproveitando, já que tu estava falando da tua chegada no passado e alguns processos que teve que implementar, aí já vamos continuar na ordem cronológica, então. A gente queria, nós e alguns torcedores também, outros torcedores mandaram pra gente, o que tu avalia do trabalho do ano passado? Foram 6 meses, basicamente, tu teve de trabalho. O que tu achou que precisa melhorar para esse ano? O que tu acha que ficou bom e que tem que manter para esse ano? Eu digo do trabalho todo da equipe, não especificamente atletas, mas do contexto coletivo mesmo do time. O que tu acha que precisa ainda melhorar bastante? O que tu acha que já funcionou e tu quer manter para essa temporada? Bacana, William, obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Logo na minha chegada, é inegável que quando tu chega e o clube opta por uma troca de comando técnico, é porque alguma coisa precisa ser reconfigurada, né? A gente não pode negar isso, é o cenário do futebol.
sem entrar nos méritos de trocas e ocasiões mais particulares, mas é importante ressaltar que na minha chegada nós tivemos um desafio ali, eu tive um desafio importante no início com relação ao estabelecimento, esclarecimento de alguns processos do dia a dia que talvez devessem melhorar, como melhoraram, que iam culminar com uma jogadora mais bem recuperada, mais bem preparada, mais bem treinada, mais bem alimentada, enfim, utilizando toda a estrutura física que o clube oferece. Então foi um desafio num primeiro momento conseguir redirecionar alguns processos do dia a dia que conseguimos com a ajuda e boa vontade de todo o staff que lá estava, das próprias atletas que receberam as novas ideias muito bem. Para vocês terem uma pequena demonstração do que eu estou falando, nós tivemos ali, com a minha chegada, 2 jogos em 4 dias, eu acho, um sábado e uma terça, se eu não me engano. Eu dei um treino numa quinta, viajei na sexta, joguei no sábado, viajei no domingo, representamos segunda e jogamos terça, se eu não me engano foi algo assim, tá? E aí tivemos logo depois disso um período de uma intertemporada em que nós dedicamos muito tempo para uma melhora do trabalho de força, para que as nossas atletas conseguissem sustentar por mais tempo uma competitividade em alto nível. Tivemos contraturnos com objetivo técnico específico por posição, proporcionando que as nossas atletas melhorassem a sua relação com a bola de acordo com a sua posição específica no campo. Tivemos o aprimoramento de um nível de competitividade diário dentro das sessões de treino. Então, a gente acabou tendo um período que, pela troca da metodologia, nos cobrou um pouco mais caro com relação ao tempo de adaptação. E eu digo para vocês que, olhando para trás, eu vejo hoje que nós fizemos um enfrentamento pela Copa do Brasil com o Bahia, de muito bom enfrentamento, que a gente tinha grandes condições de classificar, tivemos grandes condições de classificar naquele jogo, e por questões de jogo realmente a gente não conseguiu, mas que eu vejo que nós conseguimos virar uma chave realmente da equipe ter uma identidade maior com as minhas ideias de jogo e representando um pouco mais a minha metodologia de trabalho a partir da Ladies Cup, em que eu acredito que a gente fez enfrentamentos muito bons com o Peñarol e com o Palmeiras, e que depois a gente basicamente prolongou para a reta final do Campeonato Gaúcho, né? Dentro do calendário que nos foi apresentado, o Campeonato Gaúcho era um desafio para que a gente mantivesse a hegemonia, mas também em números, né? Então era uma meta nossa terminar em primeiro, levar os jogos para decidir em casa, chegar muito forte. Nós conseguimos ter o melhor ataque, a melhor defesa, enfim. Mas o que fica do ano que passou para esse é o fortalecimento dos processos do dia a dia e a importância que eles têm na formação de uma equipe de competição em alto nível, né? Quando eu falo de processos, é uma rotina mais bem estabelecida, um processo de recuperação mais adequado, uma aplicação no treinamento com cargas mais adequadas. Então, tudo isso foi uma construção que a gente foi conseguindo fazer desde a minha chegada e que hoje a gente já se encontra num estágio mais avançado e a gente já percebe melhoras individuais que acabam também, de certa forma, respingando na melhora coletiva, né? É muito bom que tu falou dessa adaptação, né, do que aconteceu nesses últimos meses. E a gente sabe que sempre o trabalho do novo técnico depende desse tempo de adaptação, né? Precisa até que a equipe entenda qual é a nova ideia. E a gente quer saber também isso, assim, desse tempo que tu teve esse trabalho de adaptação, o que tu acredita que pode continuar para esse ano e o que aquilo que aquilo que é teu, né? Que tu quer empregar para o próximo ano e que já funcionou nesses últimos meses e que tu quer manter para o próximo trabalho. A gente não sabe também o quanto que tu tem de influência nas últimas contratações, mas a gente gostaria de saber também o quanto disso que tu vai conseguir empregar realmente o teu estilo de jogo junto com essas jogadoras novas que vêm chegando e com aquilo que tu conseguiu desenvolver nesse último semestre. Legal, Ana Lu. Uma das coisas que, se vocês lembrarem da minha coletiva de apresentação, todas as vezes que eu tive a oportunidade de falar, eu sempre bati muito que era fundamental que a equipe feminina do Grêmio tivesse atuações identificadas com a história do clube, que é uma história de brio, que é uma história de imortalidade, que é uma história de não se entregar nunca, independente do resultado. E foi um desafio pessoal para mim conseguir entregar essa comunicação ao grupo de atletas para que a gente conseguisse, de fato, ter essa sensação de pertencimento com essa causa, que é uma causa da história gremista, não é uma causa do Ciro, não é uma causa
da diretora que está agora ou da diretora que estava anterior, é uma causa da comunidade gremista, né? E, então isso eu não abro mão, e isso a gente conseguiu evoluir muito. Hoje a gente percebe um final de temporada em que a gente competiu demais, a gente conseguiu demonstrar uma vontade de brigar por todas as bolas de uma forma que representa muito, sim, a camisa do Grêmio. É claro que a gente sempre entendeu que isso não é 100% suficiente, isso é uma base inicial para que a gente consiga e possa, a partir daí, entregar um jogo mais bem jogado, mas que ele parte de um nível de competitividade alto. Hoje nós conseguimos, ao longo desse trabalho, desse processo, ter uma mentalidade competitiva que se replica diariamente, não só quando vocês nos enxergam lá na Arena, ou em Eldorado, ou em outros campos que a gente joga. Hoje a gente já tem um nível mental de competitividade que ele é visto diariamente nos treinos, o que é muito bom, o que para mim é o segredo para tu ter um nível de competitividade no jogo, é tu conseguir enxergar esse nível nos treinos. É inegável também que dentro desse padrão competitivo eu preciso entregar uma forma que o Ciro gosta mais de apresentar enquanto profissional, né? Eu entendo como um profissional que gosta de fazer um jogo bem jogado, que gosta de fazer um jogo com conexões mais curtas e mais médias e que gosta de fazer um jogo de muita aplicação defensiva. Se vocês olharem os nossos números no último ano, desde a minha chegada, vocês vão perceber que a gente sofreu poucos gols, e os gols que nós sofremos foram gols assim... E olha, eu lembro de todos eles, eu sei onde foi o erro de cada um deles. Foram gols assim que a gente não precisava ter sofrido, porque eu acredito sim que a competitividade ela também é pautada por uma defesa muito comprometida. Gosto de um ataque veloz, mas gosto de um ataque que se conecta. Não gosto de sprints muito longos, com jogadoras individualmente tentando resolver a situação. Eu acredito que a equipe precisa estar um pouco mais conectada com esses momentos do jogo de uma forma mais coletiva. É nisso que a gente está se faltando muito, nosso período de preparação. Né? Hoje a gente está terminando aí não me deixem errar, a 5ª semana de preparação, se eu não me engano, 5ª semana de preparação, em que a gente já atingiu níveis físicos que a gente gostaria, que a gente já entregou comportamentos de jogo ofensivos e defensivos que a gente entende que vão ser os necessários para esse Campeonato Brasileiro. Mas eu te diria assim, no perfil do time do Ciro, é um perfil de muita competitividade a todo momento, tá? De aproximação para conexões curtas e médias, tá? E de velocidade nas transições. É o que eu acredito como o mais adequado para o jogo que se joga hoje. Eu, como torcedora, preciso te dizer que a gente gosta muito de escutar isso, né? Que vai se empregar identidade gremista na forma de jogar. E eu acho que a gente consegue ver isso, principalmente em alguns nomes da equipe. E não é à toa que a torcedora gosta muito desses nomes, tipo a Barão, né? Que é alguém que, além de tecnicamente entregar, é aquela jogadora que não desiste, que realmente enfrenta, que realmente faz aquela falta quando necessário, que fisicamente é bem imponente. A Pini, eu acho que é essa jogadora também, né? Que tem raça, né? Aquilo que a gente, enquanto gremista, fala que é o Grêmio. Mas também é muito bom entender que existe uma identidade daquilo que tu quer construir dentro da equipe, né? A gente entender aquilo que tu quer empregar também é muito bom, né? Porque o torcedor, principalmente, gosta de ver o Grêmio em campo, mas também gosta de ver a equipe com identidade própria fazendo. Principalmente a gente que é torcedor do futebol feminino e quer ver a construção dessa identidade do futebol feminino do Grêmio, né? Como que vai ser feito. E para isso, agora eu vou fazer a volta contrária, vou voltar com o William para ver qual é a próxima pergunta dele. Eu acho que você queria falar alguma coisa, Ciro. Pode complementar que eu faço a pergunta. Não, capaz. Vocês certamente acompanharam os jogos finais do Gauchão, né? Eu estou me referindo aos 2 jogos finais, em que ali foi possível perceber de uma forma um pouco mais assim, clara o que eu acredito que deve ser feito enquanto equipe de futebol que controla o jogo tanto pela competitividade como também pelo controle do jogo com a bola, né? Em que a gente conseguiu fazer 2 jogos em que realmente a gente foi muito superior, jogando de pé em pé, indo para o fundo quando era para ir, indo para o lado quando era para ir, mas de uma certa forma fazendo um jogo muito lúcido e competindo muito sem bola. E aí essa competição
no Momento Sem Bola, eu também convido vocês a recordarem a final da Ladies Cup do ano passado, Grêmio e Palmeiras, em que a gente fez um jogo também de muita entrega, de muita competitividade. Então eu acredito que são assim, duas referências importantes com relação ao ano passado, que a gente quer aprimorar para esse ano, né? Porque o nosso desafio é sempre dar um passo à frente. Bom, agora eu vou fazer a minha pergunta. Já aproveitando que tá falando de estilo de jogo, uma coisa que a gente reparou depois que, com o tempo, que durante o gauchão, que teve mais tempo para trabalhar com elas, foi que a gente começou a ver as nossas meias, seja volante, as que jogam mais à frente, chegar mais à frente, chutar gol. A Bia, inclusive, no Grenal fez um gol lindíssimo. Até onde partiu delas, por características, até onde foi implementado por ti ao ver os treinos, ou é parte da tua ideia de jogo, Ciro? Essa chegada das meias dentro da área. E fora também, né, Cris? Eu acho que quando tu controla o jogo, esse controle do jogo ele é inútil se tu não consegue ter chegada. Né? O controle do jogo ele só vai ser útil se tu pisar na área, se tu conseguir transferir teu controle em finalizações, né? Eu acho que, primeiro eu gostaria de reforçar o que eu disse anteriormente. Eu acredito muito no protagonismo das atletas, tá? Eu acho que elas que são os elementos fundamentais do jogo, elas têm seu nível de protagonismo que precisa ser respeitado e exaltado, tá? Eu acredito nisso. Mas eu também acho que é muito legal e acho que é função do treinador e uma das minhas responsabilidades conseguir ter um olhar muito apurado para entender e enxergar onde que cada jogadora pode render mais, tanto em setores de campo ou em ações técnicas que elas podem efetivamente desempenhar. Esse trabalho de chutes a média distância e de inserção na área, com certeza foi uma construção conjunta, partiu e nasceu de um processo de observação natural, de saber onde cada jogadora deveria estar para render mais dentro do campo e a partir daí tentar aproveitar as melhores capacidades técnicas de cada uma delas. O exemplo que tu deu da Pini, a Pini é uma atleta de alto nível, que tem um chute médio e longa distância muito bom. Ela fez um gol também lá no Alfredo Jaconi, né? Foi um bonito gol de fora da área. Fez um gol contra o Palmeiras também, na Ladies Cup, um golaço de fora da área também. Então eu acho que é esse casamento, sabe? A responsabilidade que eu tenho de conseguir encontrar. Eu sempre me cobro muito para que eu consiga enxergar onde cada atleta rende mais. Não só o nome da atleta, é o nome vinculado com a posição geográfica no campo e vinculado com as melhores ações. Porque aí eu acredito que eu conseguindo enxergar isso, eu proporciono que cada uma delas esteja muito mais confortável para ser a sua melhor versão. E eu acho que alguns casamentos nascem dessa união, e um deles é o próprio crescimento da Pini no final do ano passado, né? A gente viu vários nomes, né, como o da Pini, assim, se destacarem nos últimos tempos, e a mesma coisa aconteceu com a base, né? A gente acompanha também o mais próximo possível a base, e eu sei que a Marília tem perguntas sobre isso para fazer. Vamos lá, Marília. A gente acaba acompanhando o Grêmio, se tiver categoria dente de leite, a gente está acompanhando, né? Legal. A gente vai até... queríamos ter cobrido mais, né? Mas muitas vezes a gente não consegue, porque todo mundo aqui tem funções extra, né? Então, sobre a base, Ciro, eu acho interessante a gente reforçar, né, que o Grêmio vem fazendo um trabalho de chegar, né, nessas finais, né, aconteceu recentemente sendo vice-campeão da Copinha, como também, né, tendo atletas que se destacaram nessa campanha. A Gisele já é uma que já vem fazendo parte, né, do elenco principal já há um tempinho, né, e se, né, a pergunta que até o povo veio para as redes sociais perguntando, né, se ela vai desempenhar essa função que ela desempenhou na Copinha, que foi de ser uma 9 ali, né, mais próxima da área, né, acho que inclusive foi o destaque do Grêmio na competição, e a gente pode até aproveitar e enganchar a pergunta de que se tu já tá de olho em alguém da base ali que vai, essa aqui a gente já pode puxar, a gente já pode dar experiência dentro do elenco principal e que é uma boa aposta para essa temporada que tá para começar. Eu acho que a base, ela precisa ser sempre vista assim, com muito carinho e cuidado. Eu acho que essas são duas palavras importantes para a base, carinho e cuidado. Carinho porque tu tem que olhar para ela com um olhar tolerante e acolhedor, porque ali a gente encontra pessoas em formação, atletas em formação, que não estão prontas naturalmente.
E cuidado, porque tu precisa ter muito cuidado nos encaminhamentos para que tu consiga fazer tudo dentro mais próximo do seu tempo certo. A Gisele, ela já está conosco há bastante tempo, ela já estava incorporada no grupo quando eu cheguei. Ela é uma atleta de muito potencial, de muita velocidade, de uma capacidade individual muito grande. Ela foi utilizada comigo, na maior parte das vezes, como atacante mais de lado do que por dentro. Eu acredito que a participação dela na Copinha, que foi muito boa, foi de alto nível, mas na minha opinião ela jogou como uma atacante mais solta, não só por dentro. Ela caía pelos lados também, então eu acho que é diferente do que ter uma jogadora mais por dentro, com funções mais fixas. Eu acredito que ela precisa ter uma certa liberdade para explorar o que ela tem de melhor, que é a velocidade, que é o 1 para 1, e muita agressividade também, tanto ofensiva quanto defensiva. Ela faz totalmente parte dos planos do Grêmio, não só meu, ela faz parte dos planos do Grêmio. Está servindo a seleção brasileira, né, nesse momento, né? E além dela, nós temos outras meninas que já estão conosco no dia a dia, porque a gente acredita também que a presença no dia a dia do profissional contribui com a evolução individual delas. Então nós temos a Júlia, nós temos a Aline, nós temos a Maria 32 conosco, nós temos a Vidal conosco, nós temos a Josi conosco. Então são meninas que fazem parte do dia a dia e estão no seu processo natural de desenvolvimento e inseridas no processo. E eu sou um profissional que eu não tenho nenhum medo de colocar jovens para jogar. Nenhum medo. Coloquei a Maria 32 ano passado em várias situações, coloquei contra o Bahia, coloquei contra o Juventude, coloquei na final contra o Juventude, sem problema nenhum. Né? A Aline já compôs alguns elencos de viagem conosco também, sem problema nenhum, porque tem condições. Elas estando participando dos trabalhos com o profissional é porque elas têm condições de estar lá, e a partir do momento que se tem a oportunidade de dar a oportunidade a elas, não sou eu quem vai barrar isso. Muito pelo contrário, você é o maior estimulador e você é uma ferramenta de crescimento para elas. Ciro, a gente sabe que o futebol hoje não dá muito tempo para que as coisas aconteçam, né? Apesar de que o futebol precisa de tempo, ele também, enquanto indústria, enquanto futebol moderno, enquanto torcedor também que está acostumado e está exigindo resultados rápidos, né? Não se dá muito tempo para as coisas acontecerem. Daí tu tem um trabalho que a gente pode chamar de recente, né? Com a equipe. E no meio disso tudo a gente tem uma mudança que eu acho que é muito significativa, que é uma mudança de diretoria, uma mudança política. Tudo muito forte, né? No meio de um trabalho que é muito recente, que está se desenvolvendo. E a gente quer saber um pouco disso, assim, a nova diretoria, ela emprega um pouco, algumas diferenças, um pouco da identidade dela já. Tu sente essa mudança no teu trabalho? Tem alguma influência? Como que está sendo essa relação de vocês? Sabe, Ana Lu, que eu sou muito grato às pessoas que estavam participando do processo na temporada de 2025, que me acolheram, que me apoiaram, que construíram junto comigo. E também estou sendo muito grato às novas pessoas que hoje estão à frente do departamento, que me deram a oportunidade de seguir sendo o treinador do Grêmio, que é algo que eu me sinto abençoado e iluminado por ter recebido esse voto de confiança e essa oportunidade para seguir fazendo aquilo que eu acredito que é o melhor para o clube. É claro que pessoas são diferentes, né? Mas o importante é que dentro de qualquer novo alinhamento ou de qualquer redirecionamento de algum processo, que é natural que isso aconteça em qualquer troca de gestão, o mais importante de tudo é que todos estão pensando no melhor para o Grêmio, para o clube, para as atletas do Grêmio. Porque todos nós estamos muito comprometidos em fazer com que o Grêmio feminino seja mais representativo do que já o é. Isso passa por resultados de campo, e para que se tenha resultados de campo, passa por um trabalho do dia a dia. Para que o trabalho do dia a dia seja legal, passa pelo processo naqueles pequenos detalhes. Então o que eu vejo hoje é uma nova diretoria com muita vontade de acertar, né? Nós recebemos uma executiva profissional muito capaz, de alto nível, que também está muito disponível e com muita vontade de contribuir. Eu acho que no final das contas quem ganha com tudo isso é o clube e os seus torcedores, né? Eu vejo uma expectativa no ano de 2026 muito interessante, no sentido interno de dia a dia, mas a gente também sabe que a gente precisa provar isso dentro do campo com atuações que
que naqueles dias que não for possível conquistar os pontos, mas que represente pelo menos a identidade do clube, né? Então a gente está trabalhando muito forte mesmo, muito forte para isso. A gente está vivendo o clube diariamente, das 7 da manhã às 10 da noite. Então eu acredito que o caminho também da profissionalização do feminino também passa por aí, por ter pessoas comprometidas, envolvidas e que vivam disso também. Sabe que a gente que é gravemente torcedor tá muito empolgado com as coisas que a gente pode ver nesse ano, tanto com a nova diretoria quanto com o teu trabalho, e eu acho que essa conversa tá fortalecendo mais ainda isso, né? Tá sendo um ano difícil para os pessigremistas, assim. Eu, particularmente, sou uma pessigremista agarrada no meu pessimismo, tô tendo dificuldade de manter a aparência e tô realmente, assim, muito... E com essa nossa conversa também, eu tô realmente com uma impressão muito positiva do que pode acontecer. Nesse ano eu tenho quase certeza que tanto o William quanto a Marília, que são tão pessigremistas quanto eu, estão com esse sentimento, assim, de que esse ano vai ser realmente muito produtivo e a gente vai ver muita movimentação acontecendo no Grêmio. Então eu quero saber se eles têm mais alguma pergunta para fazer. Estamos chegando nos nossos minutos finais. Passou rápido, né? Tempo passou rápido. Quando o papo é bom, passa rápido, né? O ruim é quando chega 10 minutos e não aguenta mais, aí complica. Eu tenho uma pergunta, porque assim, lá na coletiva da apresentação da nova diretoria, lá que o João, o Fabrício e a Bárbara, o pessoal tentou tirar deles quais eram as metas para esse ano. E a gente quer tentar tirar de ti, então. Qual é a meta? É focar em garantir a passagem para a segunda fase, é tentar ir mais longe na Copa do Brasil, ou a confiança agora com esse começo de treinamento, com as chegadas das novas contratações, é de tentar ainda algo mais além disso? Eu nem falo em taça, eu falo de mais longe mesmo. Sabe, William, que no futebol a gente desenha muitas expectativas, né? Eu estou muito vacinado com relação a isso, eu me considero um profissional experiente com relação a esses cenários e eu sei o impacto que tem um desenho equivocado de determinadas expectativas. Eu sei o quanto isso impacta, não só na situação de sair, entrar novos treinadores, mas no dia a dia de trabalho. Tá? O que eu tenho para dizer para vocês é que hoje a gente está trabalhando com um dia a dia de alto nível de competição, que é a base fundamental para tu querer postular qualquer tipo de disputa. Tá? Eu não tenho nenhuma dúvida, falando para vocês três, Ana Lu, William e Marília, e quem está nos ouvindo, que o Grêmio não vai ter nenhuma facilidade no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro vai ser extremamente duro, é uma competição dos níveis mais altos do planeta no futebol feminino, é muito alto o nível de competição. Tá? E se a gente quiser postular alguma coisa, a gente vai precisar se pautar dentro de um dia a dia de trabalho profissional. O que eu tenho para dizer para vocês é que é claro que nós queremos fazer um Campeonato Brasileiro melhor do que 2025, isso é fato, mas que a gente precisa encarar jogo a jogo com os desafios que cada jogo vai entregar. O jogo contra o Santos não é o jogo contra o Palmeiras, que não é o jogo contra o nosso arquirrival e que não é o jogo contra o São Paulo. E a gente precisa ter um cuidado muito particular com cada um desses jogos, porque todos eles têm a mesma importância dentro do campeonato e a gente precisa estar preparado para que no próximo jogo a gente consiga estar mentalmente apto para entregar o maior nível possível de competitividade. Se a gente estiver conectado com essa palavra de ordem e com esse cenário, com essa atmosfera, eu acredito que a gente pode fazer um campeonato muito interessante. Mas a gente tem esse compromisso e esse desafio pessoal de não baixar o nosso nível de competitividade e estar preparado sempre para desafios grandes. Eu não sei vocês, mas eu tô esperando um ano incrível. Eu tô esperando um ano incrível pro Grêmio, pelo que a gente já viu do trabalho do Ciro e pelo que a gente sabe que pode acontecer realmente no próximo ano, com as novas mudanças. E eu quero saber se a Marília também tem alguma pergunta aí pra gente encerrar a nossa sessão de perguntas. Mas mais por curiosidade mesmo, Ciro, qual, assim, as tuas inspirações como técnico, assim, quem te inspirou, assim, a ter essa visão de ser um técnico do futebol brasileiro? Então, vocês conhecem bem as minhas inspirações. A minha principal inspiração até hoje chama-se Luiz Felipe Scolari. Eu sou fã número 1 desse profissional
graças a Deus, tive a oportunidade de conhecê-lo, né? E foi algo que me completou muito, assim, né? Eu, quando era só torcedor do Grêmio, né? Hoje eu sou também torcedor do Grêmio, eu me identificava muito com ele na beira do gramado, com a forma que ele era energético dentro dos jogos, como ele representava muito, assim, a questão do nosso clube, e sem falar nas questões que ele entregava mesmo. Eu acredito que ele é um exemplo para quem quer ser um profissional de alto nível, porque ele sempre entregou o melhor nas mais variadas condições. Ele sempre entregou melhor. Ele entregou melhor com o Criciúma, ele entregou melhor com o Grêmio em 2 períodos diferentes. Ele entregou melhor com a seleção, ele entregou melhor com o Palmeiras, ele entregou melhor com o Cruzeiro. Então, realmente ele é um cara, assim, um profissional que eu tenho todo o respeito do mundo por ele. Eu tenho uma outra figura que para mim é muito emblemática, assim, que é o Adilson Batista, que também era uma figura muito identificada com aquele Grêmio em meados de década de 90. Eu tive a oportunidade de ser auxiliar técnico direto dele por 10 temporadas, né? Por 10 anos eu fui o braço direito do Adilson Batista. Então, ele também, de certa forma, tem uma influência muito grande, assim, principalmente nessas questões que hoje eu trago de muita competitividade, de muito comprometimento, de muita entrega, que na verdade nada mais é do que a tradução de tudo aquilo que me inspirou enquanto gremista na minha juventude, né? Aquela incapacidade de aceitar resultados negativos, né? Que nós crescemos vendo o Grêmio demonstrar. E eu trago muito isso comigo hoje, tentei levar isso comigo nos outros clubes que eu trabalhei. É claro que tu, como profissional, tu sempre tem de entregar o teu melhor, mas hoje eu aqui como profissional dentro do clube, que eu sou realmente apaixonado, é algo assim que me impulsiona mais ainda, que me motiva mais ainda, e que de certa forma também me traz uma cobrança pessoal, eu comigo mesmo, muito grande, né? Para você ter uma ideia, eu tive um momento único profissional, que foi a final do Gauchão lá na Arena. Eu vivi um momento assim inesquecível, dentro do nosso tempo, dentro da nossa casa, né? Então, assim, as minhas principais inspirações técnicas, a primeira é o Luiz Felipe Scolari e depois o Adilson Batista. Jogou lá em cima, que é pra gente não criar pouca expectativa, né? Mas é muito bom, eu acho que é muito bom pro torcedor e pra torcedora ver alguém sempre identificado, né? Não é à toa que a gente, enquanto taverna, e o torcedor e torcedora gremista também reverencia as jogadoras que também são gremistas, né? E que jogam pela camisa mesmo. A gente tem um histórico muito bom. A gente teve a Rafa Leves, que renovou o contrato com o Grêmio só pelo gremismo mesmo. A gente já teve jogadora usando a camisa 7, que pra gente é tão emblemática, com a Pribac aí, que também é muito gremista, e que a gente sonha em ver, quem sabe, aí jogando na equipe do Ciro Leões de novo. Mas é claro, né? O torcedor sempre sonha alto, né? Primeira coisa que eu vou contar uma coisa, né? Pós a entrevista coletiva lá, conversando em off com o pessoal, eu fiz esse pedido pessoalmente pra Bárbara, tá? Pra trabalhar para ano que vem. Já que ela levou elas pro Cruzeiro, ela pode trazer pro Grêmio, né? Eu acho que é justo. Eu não sei se o Ciro ia gostar de ter as duas no time. Eu não sei se o Ciro vai falar alguma coisa, se vai ser contra, mas eu pedi pra Bárbara lá pessoalmente. Bom pedido. É tipo cartinha pro Papai Noel, né? A gente pede, se a Bárbara que se resolva aí. E o Ciro também, né? Ele não tem a opção de não querer. A gente quer ir pronto. Mas, Ciro, a taverna, né? Ela nasce na tentativa de criar uma comunicação do futebol feminino do Grêmio com o torcedor e a torcedora. Legal. Hoje, se a comunicação está acontecendo, felizmente, independente da gente, mas a gente continua existindo para isso, né? Para realmente tensionar e insistir que essa comunicação seja cada vez mais forte, cada vez mais efetiva e de aproximar realmente os torcedores do futebol feminino, porque é uma paixão pra gente, porque a gente é apaixonado também pelo Grêmio, né? Não só pelo futebol feminino. E aí, eu vou aproveitar esses nossos minutos finais para te pedir isso, assim, que tu deixe uma última mensagem dessa nossa entrevista, não devida, obviamente, não quero deixar esse tom, uma última mensagem dessa entrevista que tu tem para fazer pro torcedor, pra torcedora que tá acompanhando o teu trabalho com o futebol feminino do Grêmio e que vai continuar acompanhando esse ano. O meu recado final é assumir um compromisso
com a identidade do clube, um compromisso junto à torcida de que toda vez que o Grêmio Feminino pisar no gramado, cada atleta vai estar se entregando ao máximo para as causas do clube, para a imortalidade do clube, para a competitividade que o Grêmio requer, para que realmente cada torcedor e torcedora, quando nos enxergue, se identifique e se veja nas nossas ações. Esse é o nosso principal compromisso. A gente acredita que assim, representando bem a identidade do nosso clube, a gente está muito mais perto de conseguir algum êxito esportivo. Então, o Grêmio é um clube construído, desenvolvido e forjado em lutas, em vitórias, em superações, em imortalidade, e é isso que a gente precisa trazer com a gente sempre. Então, contem comigo sempre. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, falando diretamente com vocês. Contem comigo para o que precisarem, estou à disposição, sempre muito disposto a esclarecer tudo o que acontece dentro do feminino do Grêmio e também a construir junto com todos aqueles que também querem contribuir para o processo, tá? Muito obrigado mesmo. Muitíssimo obrigada, Ciro, pela tua presença. O nosso canal continua, sem dúvida nenhuma, aberto, tanto para o torcedor, para a torcedora que quer manter essa comunicação, para a gente tirar dúvida, quanto para qualquer pessoa aí do departamento, para as jogadoras, para o técnico que quiser marcar presença aqui. A gente tá, inclusive, gostaria de registrar, eu sinto muita saudade das entrevistas coletivas pós-jogo. Quem sabe aí, Ciro, tu descobre que a tua vocação é da entrevista coletiva pós-jogo. Eu tenho muita saudade, gostava demais. E aí, quem sabe, a gente volta aí para essa prática, né? Muito obrigada, William, que tá sem câmera agora. Muito obrigado, Marília, por essa presença. E obrigado a todo mundo que acompanhou essa entrevista com o nosso técnico Ciro Leães. A gente não vai prometer parar com a piada sem graça com o sobrenome do nosso técnico, porque eu nem sabia dessa piada. Entreguei o jogo. Eu já ia dizer Mas a nossa piada é básica, só que Leães não é o plural de leão. É só isso. Eu até brincar, o Ciro tem que começar a participar do jogo escutando a taverna durante o jogo, que aí ele vai pegar as piadas, que é nas transmissões que a gente faz a piada. Exatamente. O nosso charme é a piada sem graça, Ciro. A gente tem... Tu vai conhecer ainda o resto da nossa equipe e vai ver que a piada sem graça é realmente a maior habilidade que a taverna tem. Não é cobrir futebol feminino. É a piada sem graça. Então a gente vai estar aí o resto do ano acompanhando o teu trabalho e a gente espera que a galera que está nos acompanhando nessa entrevista também continue curtindo, compartilhando a Taverna Tricolor nas redes, porque aqui o gremismo é o que impera. Obrigado a todo mundo que compartilhou, obrigado Ciro, Marília, William. Tchau, tchau.